Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre dois meio-campistas que foram especulados no Cruzeiro, que, assim, um foi anunciado no São Paulo e outro, né, voltou para o futebol sul-americano. Na minha opinião, ficaria de olho, sim, quem sabe para a próxima janela. Além disso, quero falar também sobre dois jogadores que jogaram junto com o Lautaro Dias na temporada passada pelo Independente Del Valle. Um desses, inclusive, né, já foi especulado no Cruzeiro. Será que poderiam ser boas alternativas? Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês nesse vídeo de hoje. Só de começarmos, vamos aqui para a tela, ó. Se inscreva aqui embaixo no nosso canal. Vamos chegar aqui em 44 mil inscritos no YouTube. Então, você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante a chegar a essa próxima meta aqui no YouTube, tá? Sempre postamos aqui dois vídeos por dia. Um primeiro ali por volta das 9h30 da manhã e o segundo às 5 horas da tarde, beleza? Então, assim, vamos começar falando sobre o Santiago Longo, que vocês lembram dele, né? Que foi especulado no Cruzeiro muito no ano passado e que foi anunciado pelo São Paulo, tá? Então, chegou aí para o São Paulo com empréstimo de um valor próximo de 1,5 milhão de reais, o jogador de 26 anos de idade, que tem uma opção de compra, caso o São Paulo queira comprá-lo, acredito eu que próximo dos 10 milhões de reais. Ele que foi especulado no Cruzeiro depois da temporada de 2022, no qual ele foi titular, capitão e campeão, né, da segunda divisão da Argentina pelo Belgrano, 36 partidas e um gol. Anteriormente já tinha jogado a primeira divisão, né, foi rebaixado. Ano passado foi muito bem na primeira divisão, 44 jogos, sempre como titular. Nesse ano também já tinha 30 partidas e duas assistências e chegando para o São Paulo. É aquela coisa, né? Foi especulado no Cruzeiro em outro momento, ainda na gestão do Ronaldo. Eu acho que hoje o Cruzeiro tem opções muito melhores, tá? O Wallace, o Matheus Henrique, na minha opinião, não tem nem comparação, mas achei interessante aqui em trazer para vocês dessa alternativa, jogador de 26 anos de idade que joga justamente, né, como volante e tem algumas características que me lembram particularmente um pouco o Lucas Romero. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um que também que eu queria falar com vocês era aqui do Gonzalo Abrego. Vocês lembram também? Eu acho que foi os dois aqui, né, no ano passado, que eu mais falei aqui que teve especulação do Cruzeiro e tudo mais, que está de volta ao Godoy Cruz, né? Então, já tem inclusive 9 jogos e 2 gols marcados desde quando ele voltou, e olha que é um meio-campista centralizado. Ele foi emprestado para essa equipe aqui, ó, o Cremonese, lá da segunda divisão do futebol italiano, o que até na época me surpreendeu, porque o Cruzeiro procurou sim um jogador, porém o Godoy Cruz sempre falava que seria um valor bem mais alto, né? 15 milhões de reais, 10 milhões de reais, onde sabíamos, né, que o Ronaldo e a gestão passada não iria fazer esses investimentos. E aí, que acabou acontecendo, né? Ele foi para lá, teve uma temporada ok, né? Jogou com uma certa frequência, mas acabou voltando agora para o futebol sul-americano e vive uma fase interessante. Jogador jovem, né? Só 24 anos. Eu ficaria de olho, quem sabe no futuro médio e longo prazo não possa acabar sendo uma opção aí também. Lembrando que antes ele já vinha de uma sequência muito boa, 28 partidas, 3 gols, ano retrasado 41 jogos, 2 gols e 3 assistências, sempre com uma fase aí bem interessante. Falando em próximos jogos, quero falar aqui desse jogo do Cruzeiro contra a equipe do São Paulo, que está aqui nessa cotação. O Cruzeiro vencer em casa, pagando 2,2 a cada real apostado. Até simulei aqui essa aposta, aos R$ 100 para voltar 202. Excelente cotação. Lembrando que aqui na Esportiva você tem 100% de bônus. Então, assim, depositei R$ 100, você vai ter 200 para começar a apostar. Depositou 50, já vai ter 100. Então, é bem tranquilo nessa questão do bônus, até para você poder arriscar, seja nesse jogo do Cruzeiro, né, o bônus e tudo mais, ou em alguma outra partida. Lembrando que tem alguns times que vão jogar em casa e eu vejo com certo favoritismo. Por exemplo, o Internacional contra o Cuiabá. Tem também essa partida aqui do Flamengo contra o Vasco e também aqui, ó, Palmeiras e Criciúma e Botafogo e Corinthians. É claro, alguma dessas opções pode acabar tendo um empate aqui, né? Mas eu ainda assim eu acho uma odd muito boa para todas essas equipes aqui vencerem em casa, ó, R$ 100, voltando quase 500. Para você começar, então, o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, bora falar sobre um atleta que jogou junto, né, com o Lautaro Dias no ano passado, e eu vejo que poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro no ano que vem, ou, por exemplo, né, uma contratação ali para chegar e ser um reserva na meia, que seria justamente aqui do Lorenzo Faravelli, 31 anos de idade, ele que é um meia, né, de criação e que vinha jogando no Independente Del Valle há 4 temporadas. Foi lá para o time do Godoy Cruz, ou do Cruz Azul, do futebol mexicano. Aqui não mostrou os valores, ó, mas eu lembro que foi algo na casa dos 8 a 12 milhões de reais. E por lá tem jogado com uma frequência boa, né? 10 partidas, um gol nesse segundo turno, vamos colocar assim. Ano passado, 23 partidas, 3 gols marcados, jogando ali numa função meio que um Matheus Henrique tem feito hoje no Cruzeiro, um pouco mais recuado. Vamos deixar até aqui, ó,
Lautaro Dias e o Lourenço Faravelli. No ano passado, né, o Lautaro Dias, 34 jogos, 8 gols e uma assistência, já o Faravelli com 34 jogos também, 4 gols marcados e 7 assistências. Então os dois assim meio que se complementavam, né? Tanto ele com o segundo atacante, um camisa 9 que em alguns momentos foi o Marcelo Moreno, e aí o Lourenço Faravelli como camisa 8, né? Que os dois argentinos que deram muito certo lá no Independente del Valle, ficaria de olho. É uma contratação que hoje para o Cruzeiro seria super interessante. Olha, não seria titular, mas na minha opinião, um bom reserva, por exemplo, para o lugar do Matheus Pereira no segundo tempo, para entrar ali tendo um meia de criação, né? Um pouco mais ofensivo, mas ainda assim não deixa a desejar no quesito de marcação, né? Então acho que poderia acabar sendo uma boa opção. Lembrando, tem vários jogadores que até trouxe aqui recentemente no canal que têm optado em ir para o futebol mexicano, tá? Eu acho que o futebol brasileiro tem deixado algumas oportunidades passar. Eu até nem trouxe aqui no canal, mas já que eu estou falando aqui, é um nome que eu falei várias vezes aqui para vocês, né? Que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro e tudo mais. Também fechou com um time lá do México, que é o Anderson Duarte. Na minha opinião, tem potencial de ser, quem sabe, o novo Arrascaeta. Pode jogar de ponta direita, ponta esquerda. Vinha nessa temporada de 26 jogos, 6 gols e 5 assistências. Ano passado, 26 partidas, 8 gols também. Falei muitas vezes, né, que seria uma boa opção para o Cruzeiro, sendo vendido por um pouco mais de 22 milhões de reais, que era sempre a pedida, né? Sempre teve especulação do Anderson Duarte, sempre se falava, né, que o Defensor não iria vendê-lo por menos ali do que 20 até 25 milhões de reais, e foi o que acabou acontecendo. Já passou por todas as categorias de base da seleção uruguaia, foi muito bem na Copa do Mundo Sub-20, que foi disputada em dezembro do ano passado, onde ele marcou 3 gols em 7 jogos, onde o Uruguai foi campeão. Então, assim, eu acho que o futebol brasileiro deixou uma boa oportunidade passar. E o pior disso tudo é que ele nem foi muito especulado aqui no Brasil, tá? Eu lembro que no Cruzeiro teve uma ou outra especulação e acabou que o futebol brasileiro deixou passar essa opção. E o outro que foi o especulado no Cruzeiro foi o Matias Abaldo aqui também, né? Que os dois jogaram juntos lá no Defensor. Ele que também é uruguaio, está lá no ginásio da Argentina e também, né? Está avaliado hoje em 4 a 5 milhões de euros, tá? Mesma idade, 20 anos, pode jogar de ponta. Na atual temporada, 19 jogos, 3 gols e 3 assistências. Depois de um empréstimo que ele foi muito bem, né? 11 jogos, 2 gols e um passe, acabou sendo comprado por 1,5 milhão de euros, ou seja, um pouco mais de 9 milhões de reais, e certamente para vendê-la agora, o ginásio não deve cobrar menos do que 15 a 20 milhões de reais também. Enfim, esse aqui eu ficarei de olho, seja para o Cruzeiro para o ano que vem, para ser uma opção na ponta direita, ou para os times brasileiros, né? Até porque o futebol sul-americano, tirando aqui o Brasil, os outros realmente têm uma condição bem mais baixa em relação a salários, compensação financeira. Eu acho que o Cruzeiro poderia ter visto um pouco melhor o mercado sul-americano, mas igual falei, foi bem no mercado sim. Acredito eu que mesmo esses nomes que foram especulados no ano passado, hoje não seriam peças fundamentais no Cruzeiro, pro ano passado sim, para esse ano não, todos aqui mesmo, tá? Acho que talvez o Faravelli poderia ser uma boa opção para meia. E o Lautaro Dias, né, que também chegou, não era super badalado por lá, e vimos que é sim um bom jogador, tem muito potencial, comprado aí também na casa pelos 12 a 13 milhões de reais. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, se inscrever aqui embaixo no nosso canal, deixe seu nome, a sua cidade aqui nesse vídeo, de onde você é, de onde você está me ouvindo aqui, que eu vou mandar um salve para vocês no próximo vídeo. O link da Esportiva para você começar a postar tá aqui embaixo na descrição, e nos vemos então aqui numa próxima oportunidade. Valeu!